Olá, meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao programa Voz do Oeste. Desta vez estamos recebendo no nosso estúdio nosso amigo, meu presidente da Associação Comercial, meu amigo e presidente da Associação Comercial de Santarém, Alexandre Chaves, que é Lima Chaves, eu sou Manuel Chaves Lima. Que boa coincidência. É uma coincidência. Alexandre, e você, como presidente da associação pela segunda vez, no seu segundo mandato, mas com mais de 20 anos já à frente da associação em várias diretorias, inclusive foi o primeiro presidente do Conjove, né? Você foi o primeiro presidente do Conjove. Não foi o primeiro, mas... Um dos primeiros presidentes. Eu lembro quando nós lançamos o Conjove, logo em seguida você já foi presidente. Foi o atual vereador Alessio Cardoso. O Alessio foi o primeiro presidente do Conjove. Primeiro presidente do Conjove. Me diga aí, fale um pouco de você, fale um pouco da associação, fale um pouco dos seus projetos para a nossa comunidade de Santarém e região. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por esse momento que nos permite estar aqui, né? Perfeito. Construindo um pouquinho da história de Santarém. Tá? E um prazer de rever o senhor que foi nosso advogado nos anos 2000. Nos anos 2000 a gente saiu como presidente, depois voltamos como advogado, fizemos algum trabalhinho ajudando o nosso saudoso, meu querido presidente, seu pai, Manuel Ivaí Chaves. A gente lembra com muito carinho, muitas lutas. Verdade. E você tem encampado muitas lutas. Onde eu estava lá em Paropeba, eu estava olhando para você e me orgulhando de ter visto você, filho do nosso guerreiro saudoso, Manuel Ivaí, comandando a nossa associação. Parabéns, meu amigo, que Deus te proteja. Assim, mas diga lá, o que é que você... Então, eu comecei na ACES no Conjove, Conselho dos Jovens Empresários, fiquei no Conjove até dar o limite de idade, que naquele tempo era 40 anos, tive que sair para a Executiva. Na Executiva fui 6 anos vice do seu Roberto Branco, e quando não tinha mais possibilidade de renovar o mandato, o seu Roberto perguntou se eu gostaria de presidir. Se a diretoria e os associados quiserem, vai ser uma honra a gente tocar a continuidade desses projetos que esses grandes líderes começaram e estruturaram no passado. Perfeito. Aí teve um ótimo professor também? Muitos professores. Teve um ótimo professor contigo que faz com que você se torne essa liderança. A gente lhe acompanha, sabe que você é uma das lideranças empresariais, um grande líder que essa cidade merece e tem. Parabéns. Obrigado. Que graças a Deus a gente... o meu pai dizia, e era uma frase do Abraão Lincoln: o desconhecido é o amigo que ainda não conheceste. Então o segredo é esse, é dialogar com todo mundo, ter amizade com todo mundo. Não criar guerra, não criar inimigos, a não ser que, se for preciso, a gente ir para uma disputa, uma desavença em prol de uma maioria, em prol da comunidade, da classe empresarial. Exato. A gente estando com a razão e tendo argumentos, a gente encampa. Perfeito. Senão a gente tem que procurar o que nos une, o que nos torna iguais. Perfeito. E não o que nos torna diferente. Perfeito. Então a gente consegue transitar em todas as esferas, em todos os segmentos, todas as camadas. Governo do Estado, governo municipais, federal, exatamente, as instituições. Tratar bem todas as pessoas, não pedir favor pessoal para ninguém, porque aí a gente se torna cúmplice, comprado. Perfeito. Eu fui eleito presidente com 48 anos. Tá? 48. Tenho amizade com todos os políticos do Executivo, Legislativo, de todas as esferas. Nunca pedi favor pessoal para ninguém, então eles têm um respeito, eles sabem que quando eu quero falar com eles é em prol da comunidade, é em prol da sociedade, é em prol do setor produtivo. Perfeito. E você, além disso, também uma boa relação com a CDL, com o CIRSAM. Todos. E também você é vice-presidente da FACIAPA, ou seja, você comanda... Não, sou diretor da FACIAPA. Você é diretor da FACIAPA? Isso, da federação. Da federação. Não tem vice-presidência mais aqui da região? Não, porque o último presidente da FACIAPA, o atual é o Leonardo, lá de Parauapebas. É o Léo. É o Léo, de Parauapebas. É o Léo, nosso presidente. Isso, grande empresário de Parauapebas. E antes do Léo era o seu Alberto,
que era o presidente da FACIAPA. Então a turma do Oeste, o time do Oeste ficou super bem representado por muito tempo. Muito bem. Santarém, como o Brasil e o mundo, viveu o problema da pandemia. Como que o comércio de Santarém se movimentou, aceitou, se tocou para frente com o problema da pandemia? Reagiu bem, reagiu mal? Você estava me dizendo que hoje o comércio está com dificuldades. A economia brasileira, ela, de modo geral, principalmente o comércio, ele não está bem. A inflação, os juros altos têm corroído o poder de compra e por consequência do consumo. Então o comércio é um segmento que sofre. De qualquer maneira, você acredita que reagiu bem ao problema da pandemia? Sim. O comércio não queria parar, parou por conta da lei e aí foi dado alternativas para trabalhar. O comércio contribuiu, o setor produtivo contribuiu doando valores para equipamentos, para insumos que era necessário para continuar rodando. Graças a Deus esse período passou e eu acredito que o brasileiro superou com muita competência, o brasileiro num todo com muita competência, apesar de segmentos aí de setores que não tem parado tudo. Fica em casa, a economia vê depois. Não pode, foi um erro, mas eu acho que o pessoal se preparou bem, então bem vacinado, digamos assim, contra tudo isso. Hoje superado. Qual é o maior gargalo, digamos, que você vê que impede, digamos, um crescimento maior? Você que é um lutador pelo empreendedorismo, você que luta por desenvolvimento, digamos, sustentável, né, de uma forma linear. Qual o maior gargalo que você vê? É o que? Infraestrutura, é logística, é transporte? Aqui na nossa região, sem dúvida, o maior gargalo da nossa região é o fator Amazônia. Por nós estarmos no bioma amazônico com muito orgulho, vejam bem, a gente não está querendo deixar de ser Amazônia. O que a gente quer parar é de ser olhado como santuário. Porque o mundo inteiro quer desenvolvimento e quer que a Amazônia pague o pato da preservação. Porque o povo que vive aqui merece viver e sobreviver. O setor produtivo não pode aceitar isso. A comunidade santarena, a sociedade santarena e de toda a Amazônia não pode aceitar isso. Nós somos quase 30 milhões de habitantes. Mais de 30 milhões de habitantes na região Amazônia. A gente não pode aceitar que países lá na Europa, que não tem nem 10 milhões de habitantes, queiram dizer o que a gente tem que fazer aqui. Porque, primeiro, tem cientistas que dizem que sim, tem cientistas que dizem que não. Eu prefiro acreditar na ciência. E no Brasil? Os nossos cientistas brasileiros? A ciência diz que não existe, não existe possibilidade do ser humano alterar o clima do mundo. Não tem. Nós já tivemos era glacial, nós já tivemos calor extremo no mundo. E não é... É só ver os ciclos que acontecem no mundo de 50, de 60 anos. Por isso a China já teria destruído o mundo, o tanto que tem de indústria lá poluindo. Você lembra da invasão que houve lá no Rio Grande do Sul, com o Guarimba subindo, quando as águas mostraram que há 60 anos acontecia a mesma coisa? Aqui também acontece a mesma Exatamente. Coisa. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o que mais nos atrapalha é que tem segmentos no mundo, tem interesses internacionais que enxergam a Amazônia, enxergam a nossa região como franco competidor, como player de mercado que eles não conseguem competir por causa das nossas vantagens logísticas, climáticas. A gente tem 600 mil hectares de área antropizada, ou seja, a gente não precisa derrubar uma árvore de floresta nativa. Não precisa. Já está antropizada. A gente só utiliza 120 mil e joga 1 bilhão na economia todo ano. Esse pessoal lá da Europa e dos Estados Unidos não aguenta concorrer conosco porque a gente faz 2, 3 safras. É verdade. A primeira, a segunda e a possibilidade de fazer a terceira. 3 safras anuais. E o porto está na porta de casa para navios transatlânticos. Tá? E chegam muito mais rápido aos importadores, aos compradores, do que lá. Então, isso é muito mais próprio do canal do Panamá. Qual é o modelo? Para a gente ser polêmico aqui. Qual é o modelo? Tem que ser polêmico. Vamos chegar lá e dizer que eles não podem fazer.
sob um pano de fundo de meio ambiente. Perfeito. Nessa linha, Alexandre, qual a importância então do graneleiro que houve uma licença e o MP suspendeu a licença, entrou com um recurso para suspender a liminar da licença do porto graneleiro de Santarém? Qual a importância desse porto para a economia de Santarém e região? Toda. Esse porto aí ele conseguiu desafogar o embarque de grãos daqui para os mercados externos. Esse empresário do Amazonas, essa empresa veio aqui e construiu com licença, tudo certinho, tá? O Ministério Público, com todo respeito às instituições, tá? O Ministério Público entendeu que ele deveria fazer, aí na interpretação deles teriam que cumprir partes da lei que não foi cumprida, ingressaram na Justiça Federal. A Justiça Federal de Santarém entendeu... Concedeu a medida... Sim, favorável à empresa, tá? O MP entrou recorrendo para fora e eu espero que a Justiça Federal continue com o mesmo bom senso. É uma luta de mais de 30 anos já que nós estamos com isso aí, né? Desde 90, 95, então nós estamos 2000, questão de trazer produtores de grãos aqui para a região. Então, é aí que ele falou, qual é o maior gargalo de Santarém? É por isso que não tem infraestrutura, é por isso que Santarém não é uma cidade saneada, por isso que Santarém tem o IDH baixo, por isso que Santarém tem uma renda per capita baixa, que quando vem investimentos existe toda essa perseguição, por estar no bioma Amazônia sob esse pano de fundo de meio ambiente. Aonde que um porto graneleiro vai trazer prejuízo para a comunidade quilombola, para a comunidade indígena? Aonde? Aonde cabe isso aí? Então, a sua mensagem, mas eu diria, da necessidade de se fazer um movimento para lutar contra essas medidas que têm sido feitas para impedir o desenvolvimento de Santarém e região. Qual é a sua mensagem que você manda para os nossos empresários, os nossos associados? Olha, todas as entidades do setor produtivo, São Manuel, ACES, CIRSAM, CDL, ACIMAS, VOX, eu posso estar esquecendo alguma aqui também, mas todas as entidades do setor produtivo, ou seja, de empreendedores, de empregadores, tá, que geram riqueza e movimentam a nossa economia, nós vamos fazer uma campanha para conscientizar a população. Porque a gente precisa do apoio da comunidade e da sociedade para dizer que nós queremos desenvolvimento sustentável para todos. Sim. Nós não queremos desenvolvimento aquele terra arrasada, sim, mas também nós não queremos ser santuário para ficar guardando riqueza para os outros, para os estrangeiros, que é o que está acontecendo. Nós temos fatos aí, nós temos pesquisa, tá? Nós temos pesquisa e comprovações de ONGs que atrapalham o desenvolvimento de Santarém, que recebem dinheiro de Jorge Soros. Sim, não são poucas, são muitas. Exato. Então nós precisamos conscientizar a população disso. Enquanto isso, o santareno fica, não pode fazer porto. Aí ele continua sem saneamento, sem uma saúde de qualidade, sem infraestrutura nenhuma. E o turismo também que não anda, depois você vai ver o que é que nós podemos fazer para desenvolver o nosso turismo, que é tão falado com tantas praias. Exato, e o brasileiro não nos visita, falta infraestrutura de turismo. O empreendedor ele precisa saber, aqui pode, aqui não pode, aqui é porto, aqui é praia. Perfeito. Aqui é fábrica lá no nosso distrito industrial, aqui é indústria, aqui é agropecuária. Para cá é preservação, para cá ninguém mexe. Precisamos marcar mais entrevista para falar sobre turismo e sobre o nosso distrito industrial e sobre o futuro, digamos, auspicioso que você pretende fazer dentro da Associação Comercial de Santarém. Perfeito. Ok? Está combinado? Combinado. Meus amigos, encerramos os nossos programas, agradecendo a presença do nosso convidado, presidente da Associação, Alexandre Chaves, mandando um abraço para todos os nossos colegas empresários e pedindo para que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal TV Impacto. Um abraço a todos, muito obrigado.